sou mais como eu era. Eu sei. Diga, Senhor, toca-me, Senhor, toca-me. Tocou-me, Jesus tocou-me. Sinta a paz de Deus na sua vida, querido. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida, tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei, Senhor, o teu louvor, para sempre cantarei. Eu não vou. Toca-me, Senhor, toca-me, tocou-me, Senhor, tocou-me, Jesus tocou. De paz Ele encheu meu coração, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, desde que aceitei a Cristo. Canta, canta. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Tocou-me, 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 Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, Ele me livrou, livrou-me, livrou-me da escuridão. Solte a sua voz e cante, tocando, Senhor, toca-me. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me, livrou-me, livrou-me da escuridão. Mais uma vez, tocou-me, Senhor, toca-me, tocou-me, solte a voz. Jesus, Jesus tocou-me. Tocou-me, 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 Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me
Bom dia. Paz do Senhor. Que o Senhor seja louvado. E o que mais que você tem para falar para o seu irmão? Fala agora. Abençoa a vida dele. Olha para ele e fala, ó, você tem um dia de vitória, de comunhão. O Espírito Santo de Deus tenha na sua vida espaço, liberdade para te transformar. E que haja realmente a revelação da graça, do poder de Deus, do amor de Deus, que abençoa e nos dá, mais do que tudo, um ambiente espiritual, para termos cada vez mais uma vida que cresce diante do Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Como os irmãos podem perceber, Pastor Reuel teve que adiar mais uma vez a sua viagem. Vamos sentar um minutinho, né, para resolver algumas situações, né? Mas ele está bem. Falei com ele antes de ontem, foi uma bênção, né? E tudo que ele tem para realizar. Ele tem uma surpresa boa para falar para vocês quando ele chegar. Só que a surpresa é dele, né? Então vamos esperá-lo chegar. Eu gostaria que abríssemos as nossas Bíblias. Já deu para dar uma descansadinha? Já? Ah, que bom. Estou muito feliz na hora que eu entrei. Viu o Jorjão ali, viu, Jorjão? Benção de Deus. É? Fica de pé, Jorge, para o povo ver que você está firme. Amém? Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Fiquei muito feliz mesmo em vê-lo aí, lutando com aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Amém? Amós 3. Vamos ler do versículo 3º ao 8º, amém? Do 3º ao 8º, do capítulo 3 de Amós. Se o pastor Rael estivesse aqui, ele ia cantar a musiquinha dos profetas, né? Para que a gente nunca se esqueça. Mas vamos lá, eu não sei, a minha escola dominical não ensinou outras coisas, né? Eu vou aprender, quem sabe. Vamos lá. Todos encontraram? Amós capítulo 3, versículo 3, do 3º ao 8º. Vamos ler como lemos sempre nesta casa. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Aleluia! Glória a Deus. Olha, bênção de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender o que a palavra nos diz, o que o profeta nos traz. Precisamos viver esta bênção, se nós queremos realmente receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos mais um pouquinho. Pense nessa palavra que foi lida. Ela é muito importante para nos fazer encontrar os caminhos que Deus tem para as nossas vidas. Amém?
Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra. Não só cremos, como queremos vê-la manifestada e praticada no nosso meio. Que nós nessa manhã, mais uma vez, renovemos contigo, Senhor, o compromisso que temos de andarmos segundo os teus propósitos, segundo aquilo que tu tens revelado através da boca dos teus profetas, segundo aquilo que tu tens falado aos nossos corações, às nossas mentes, segundo aquilo que o teu Espírito Santo tem nos habilitado e capacitado a entender. Nós te louvamos porque cremos num Deus que é poderoso e Senhor das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. O coral, por favor. Podeis assentar. Cristo é vivo, aleluia, aleluia, 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 Cristo é vivo, aleluia, aleluia. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia, 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 aleluia, Cristo é vivo,
Cristo é vivo, aleluia. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, irmãos, antes de passarmos a palavra ao pregador desta manhã, eu gostaria de convidar o pastor Eduardo para dar uma saudação à igreja. Pastor Eduardo, a última vez que eu encontrei com ele, ele tinha andado 4 dias de carro para chegar onde nós nos encontramos. E para chegar aqui, eu sei que ele andou um pouquinho mais. Já não de carro, o carro ficou lá, né? Mas ele estava realmente bem desgastado. Agora está melhorzinho, né? Então ele merece dar uma saudação à igreja, não é mesmo? Pastor Eduardo. Amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Eu agradeço, né, a Deus por ter o privilégio de estar aqui hoje, essa manhã. E como o pastor René havia falado, nós viajamos Porto Velho até Campo Grande. E nós fizemos praticamente com aventura, né? 2.200 quilômetros que nós dirigimos. Mas a minha intenção era ver o pastor René. Nós tivemos o privilégio de passar todo o tempo do nosso estágio, todo o processo de preparação para o ministério. Eu tive a honra de ser treinado por aquele homem. E a última vez, na despedida em Campo Grande, para Porto Velho, o campo que nós havíamos sido indicado, ele fez a despedida, né? Os irmãos conhecem o pastor René, né? Bem aprumadão, né? Jeitão de sargento. Fez assim para mim: pastor Eduardo. E assim nós fomos para Porto Velho e eu não tive mais a oportunidade de vê-lo. Depois, todos nós ficamos cientes na debilidade da saúde do pastor René. E assim, eu desejava muito vê-lo. Tanto eu quanto a minha esposa. E assim eu disse para ela: vamos embora para Campo Grande de carro. Ela disse: vamos. Então, chegamos lá, eu já estava ciente que ele poderia não lembrar da gente. Né? De tanta coisa, a gente escuta muita coisa, né? Para chegar lá, provavelmente não vai lembrar de nós. E assim nós chegamos no quarto e eu cheguei, ele olhou para a Eliane e disse para ela assim: eu te conheço. E eu estava de óculos, irmãos, o sol muito quente, estava de óculos. Ele olhou para mim e disse assim: olha, você com essa fitinha no cabelo, eu não sei quem que é. Eu sabia que ele ia dar uma, né? Eu tirei, né? E ele disse: Dudu. Eu disse: sou eu, pastor. E aí eu fiquei impressionado, né? Ele contou, né, bastante coisa da época que nós estávamos lá, né? Depois que eu saí também, e ele pôde expressar algumas coisas. Mas o que eu queria estava para o final. E na hora da despedida, eu percebi que ele ia soltar a bênção, né? Que eu queria era isso. Então ele pegou a minha mão e eu senti que ele ia soltar a bênção. Isso é agora. Pus a mão na minha cabeça, pus a mão dele na minha cabeça assim. E ele soltou a bênção. Que Deus te dê essa unção de pregador, para que almas reconheçam que só Jesus Cristo é o Senhor. Pus a mão na minha cabeça, recebi, dei um beijo nele, e eu tive o privilégio. Eu lembrei do salmista, quando ele disse: Senhor, está acabando os fiéis da terra. E por essa razão, nós estivemos lá em Campo Grande,
E nós vamos já retornar agora, terça-feira, retornamos para lá, o carro ficou na casa dele. E vou lá ver se ainda sobrou alguma coisa. Mas nós estamos felizes. Eu quero deixar um abraço da igreja Peniel de Porto Velho a todos os irmãos. Um abraço do pastor Jorge Nakashima, que também está lá conosco. Estamos lá trabalhando, pregando o evangelho. Ali é a Priscila, né? Quero deixar aqui um grande abraço da igreja. E eu quero dizer para os irmãos que nós estamos literalmente vivendo na era do Espírito Santo, onde ele procura corações desejosos e corajosos a desejar, a realizar o maior propósito de Deus na terra, que é a salvação dos pecadores. Amém? E eu tenho certeza que aqui tem muita gente para isso, e que o reino de Deus vai se expandir até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Eduardo. Deus abençoe. Como eu disse, foi muito bom encontrá-lo. E eu não sei o que está acontecendo com esses pastores de Peniel, não, né? Porque estão andando de carro aí para baixo e para cima. Outro dia falaram aí que não sei o que os pastores têm que andar tanto de carro, né? Domingo passado eu falei, eu rodei 4.100, né, Dudu? Mas foi bom, porque eu vi um tanto de gente que eu queria ver. E olha, se você puder rodar e você entender que Deus está te direcionando a fazer isso, vá, conheça a obra Peniel, conheça as igrejas Peniel, dá uma caminhada. Se estiver passando por Campo Grande, aproveita, quem sabe sobrou, né? Que nem diz o Dudu ali, sobrou uma benção para você. Eu peguei a minha, né? E eu vou guardá-la para mim. Amém? Enfim, eu me emocionei, né, de falar no pastor Renê, que é a última vez que nós o vimos, e realmente ele estava muito lúcido. E ele falou de coisas muito importantes. E glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de convidar alguém para fazer o louvor aqui. Algo bem gostoso, né? Bem tranquilo, bem do Espírito Santo, para que o nosso pregador encontre a igreja preparada para a palavra de Deus, né? Já gostaria de chamar o pastor Roberto Mauro, pastor em Mariana, há muitos anos, conhece bem o que Eduardo falou, passou muitos anos ali no norte, e hoje ele vai nos abençoar com esta palavra. Como disse Amós, né? O profeta tem a liberdade de falar. Amém? Então, enquanto a igreja se prepara, meu pastor, fica na liberdade. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria convidar minha esposa a participar com o AVC desse momento. Pode ser AVC? Porque depois eu vou chamá-la para cantar mesmo, então já aproveitamos, né? Aleluia. Eu tenho tido a honra de ter essa mulher ao meu lado. Eu não sei você não, mas assim, não de modo algum gosto de ouvir o AVC que todos os outros. Mas a minha esposa, quando ela canta, ela me encanta novamente. E me parece que me dá até mais vigor. Eu não sei a você, mas eu sou até suspeito. Eu e meu filho gostamos de ouvi-la. Então nós vamos ouvi-la, né? Também junto com os demais. Feche os seus olhos nessa hora. Se você quiser, até dê a mão a essa pessoa que está ao seu lado. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Em todas as coisas, nas canções ministradas, nas palavras dos pastores, nós percebemos a presença de Deus nesse lugar. E se você crer, você pode ser curado, abençoado no seu lugar agora, porque Ele está aqui. Então feche os seus olhos e o adore. Por ti vou caminhar. Se sentir liberdade, se quiser, levante as suas mãos ao Senhor. Só a minha. Tudo pode passar.
vou clamar, te eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, Senhor. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu és a direção. É Ele quem cura, meu amado. É Ele que liberta. E se você precisa disso, clame nessa manhã. A Ti o louvor, a honra e a glória, Pai. Toda adoração. Enche esse lugar com a Tua glória, Pai. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, Pai de amor, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. E me lanço aos teus braços, Senhor. Receba o louvor, Senhor. A adoração da Tua igreja nessa manhã. Que a nossa adoração atrai ao Senhor a esse lugar. Aos teus pés, Que a Tua presença seja atraída, Senhor, Senhor. por corações gratos. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. A Ti o louvor, Senhor. A Ti a honra, Pai. Aos teus pés, és tudo que eu preciso de ti, Senhor. Pra viver, eu me lanço, eu me lanço. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me Aleluias. Abra sua Bíblia, aproveitando que você está de pé no livro de Lucas. Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 11. Depois nós vamos cantar mais. Tá bom, Fabio? Porque o tempo eu sei que ele passa rápido. Infelizmente ainda nós estamos vivendo sujeitos a isto, né?
Lucas capítulo 17, verso 11. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça, e este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós clamamos que nessa manhã o Senhor possa revelar a cada um de nós a tua palavra. Ilumine, ó Deus, a nossa mente para que possamos compreender aquilo que o teu Espírito tem para nós. Ilumine a minha mente, tornando-me capaz de, ó Pai, ministrar nessa manhã a tua palavra, de maneira, Senhor, que ela possa penetrar no coração dos teus filhos e, ó Deus, trazer transformação para a glória e louvor do teu nome. É a nossa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Podeis assentar. Aquele que crê diz amém. Aleluias. Eu também sou discípulo do pastor Renê, né? E quando a gente não dizia amém, ele fazia questão de nos fazer assim, repetir esse amém já era uma coisa costumeira da igreja, né? Dizer o amém após a oração. E ele dizia: se você não diz amém, é como você estiver dizendo assim: eu não estou recebendo isso não. E quando você diz, era algo assim que ele falava, né? Foi bom ouvir, viu, pastor Eduardo, essas coisas maravilhosas acerca do nosso pastor. E eu sinto, amado, que Deus está nesse lugar. Eu me lembrei de Jacó, quando Jacó chega a um determinado lugar e ele chega, talvez como nós chegamos aqui, né? Despercebidos de algumas coisas, e de repente Jacó se dá ali a perceber que havia algo diferente. E ele então pronuncia isso: o Senhor está nesse lugar. E eu não tinha percebido. Olha, Deus está nesse lugar. Não é mais um culto, não é mais uma ceia. Deus está aqui. Quando eu estava vindo, eu vi um cartaz bem grande anunciando a presença de um homem conhecido, um pastor conhecido. A foto dele bem grande, e anunciava a presença daquele homem em determinado lugar. Não criticando de modo algum, não entenda como isso. Mas não adianta a presença de um homem se Deus não estiver presente. E não importa o homem se Deus estiver nesse lugar. E Deus está aqui. E porque Ele está aqui, olha, só Ele sabe o que pode acontecer. Aquilo que você crer, Deus pode fazer na sua vida. Amém? É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. É motivo assim, nosso coração se enche de alegria. Crescemos praticamente aqui. Minha esposa nasceu, cresceu aqui. Eu me converti no Barra Amazonas, bem jovem, né? E passei aqui e levei ela comigo. Que privilégio meu de levá-la comigo. Mas não sei porquê, me lembrei de uma ocasião da minha conversão. Eu entrei no seminário muito recente após a conversão. Eu acho que eu tinha 4 meses, 3 de convertido, por aí. Já me matriculei no seminário. E logo o pastor Renê tinha alguns desafios ao seminarista e me pôs para dar escola dominical.
E eu tinha apenas, agora já no seminário, 5 meses. As primeiras vezes que eu estava abrindo mesmo a Bíblia era no seminário. E um dia a professora disse: olha, hoje a escola dominical é sua. Se hoje eu sou tímido, eu aprendi a conviver com isso. Naquela época era algo assim, muito difícil, a minha timidez. E eu não entendia porque Deus havia me chamado, porque eu não tinha coragem de falar para as pessoas. E naquela manhã eu entrei na sala de escola dominical para dar aula. Fiquei a noite inteira, não dormi, lendo, estudando, me preparando. E em 5 minutos a minha aula acabou. Havia mais ou menos 40 alunos, dentre eles alguns que hoje são pastores. E eles ficaram tudo me olhando assim, com um passarinho, com a boca aberta, que espera a mãe dar alguma coisa. Eu fiquei. Mas acabou tudo que eu tinha para falar em 5 minutos. Começou a subir um gelo. Eu acho que eu iria desmaiar. Não tenho certeza. Subia, não sei se era frio ou fogo, que começava a subir assim sobre mim. E aquilo, quando chegou por aqui assim, bateram na porta. Era a secretária da igreja. E disse: olha, faz favor, sai um pouquinho. Aí aquela secretária disse assim: o pastor Renê pediu você um favor. Eu sei que você está dando aula, mas ele quer os boletinhos aqui antes do culto terminar. Então ele sabe que você está de moto, pediu para você ir lá na sede, buscar e chegar aqui antes do culto terminar. E eu sinto muito intrometer na sua aula desse modo. Eu falei para você: eu vou com todo prazer. Virei para a professora e falei: assume esse negócio, porque eu tenho que servir ao pastor agora. E graças a Deus, Deus me queria, porque senão ali o meu ministério tinha acabado. Era só 5 minutos, o ministério começou com 5 minutos de palavra. Mas glória a Deus, Deus é muito bom. Então aqui crescemos, aqui aprendemos, né, todas as coisas que sabemos. E então sempre é bom estarmos aqui de volta. Para nós é uma alegria muito grande. Mas, amém, eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus compartilhou com a nossa igreja ali em Mariana, nesse texto. Eu vejo no ser humano, em modo geral, uma necessidade de aprender algumas coisas. Algumas coisas parece que não são inatas em nós e que elas precisam ser apreendidas. E uma coisa que, talvez devido à nossa natureza, falta no ser humano é a gratidão. O ser humano, por natureza, ele é ingrato. Passava esses dias numa trilha, caminhava numa trilha, passou uma menina de 14 anos, 13, e ela comentou com a mãe: mãe, eu queria ter pelo menos um poder. Aquilo me chamou a atenção, e eu saí pensando naquilo, gostaria de ter um poder. E ela não percebe quantos poderes ela tem, quantas coisas são nos dadas, mas nós não conseguimos perceber. E eu comecei a imaginar: eu posso falar, e quantos não podem falar? Eu posso ver, eu tenho o poder de ver, quantos não têm o poder de ver? Eu estava ali caminhando, e quantos não têm o poder de caminhar? E a gente, às vezes, não percebe tantas coisas que temos, que Deus fez, e a gente é ingrato a essas coisas. Só quando perdemos algo, aí reconhecemos quanto elas eram valorosas, e nós ainda não tínhamos percebido isso. Certa vez, numa conexão em Brasília, um jovem, ele era até da igreja do Barro Amazonas, mas eu conheci adolescente, agora ele era já um mão forte, ele bate nas minhas costas, uma mãozada assim: ô Roberto, irmão. E eu olhei aquele homem, a princípio não reconhecia, era filho de um diácono, mas eu conheci adolescente, o físico mudou muito. Começamos a conversar, eu perguntei para ele: tudo bem? Ele falou assim: rapaz, agora eu estou, mas eu tive dias muito ruins na minha vida. Mas qual a razão desses dias ruins? Ele me falou o nome de uma doença, eu não entendi,
Mas ele falou assim, olha, para o que você entenda, é como se eu tivesse um furúnculo na medula. Mas furúnculo na medula, como é isso? Como pode? Ele falou assim, é para você entender o que eu tenho. Ele disse, se eu andasse, doía muito. Se eu me assentasse, doía mais. Se eu levantasse a minha mão, doía. Enfim, tudo ou todas as posições que eu tentava, doía. Às vezes eu conseguia amenizar um pouco. E hoje, após ser curado, só de estar falando com o Senhor, que o meu coração se enche de alegria. Quando eu levanto a minha mão, eu agradeço a Deus. Quando eu caminho e não sinto nada, eu começo a chorar e agradecer a Deus. Nós precisamos, como seres humanos, como cristãos, agradecer a Deus. A Bíblia nesse texto nos fala desses 10 homens que encontraram com Jesus. Eram 10 leprosos. Os leprosos, eles eram pessoas que viviam à margem da sociedade. Ao contrário da nossa sociedade atual, onde existem leis que protegem as pessoas, onde minorias lutam pelos seus direitos, e se você até pronunciar qualquer coisa contra o direito de algumas minorias, você pode ser até penalizado. Naquele tempo era diferente. Os leprosos tinham contra eles a lei. Eles viviam à margem por causa da lei. A lei dizia que eles deviam viver fora da sociedade. Eles não podiam participar dos eventos sociais. Eles tinham que viver fora. E a lei determinava isso. E mais, a lei determinava que cada vez que alguém se aproximasse deles, eles eram obrigados, sujeito a penalidade se não fizesse, a gritar imundo. Veja como era a sociedade, como eram os direitos humanos daquela época. E esses homens eram considerados como pessoas abandonadas por Deus, que não mereciam coisa alguma, nem viver na sociedade. Mas o interessante é que esses homens, eles, ao verem Jesus, eles encontram com ele. A Bíblia deixa bem claro que de longe, devido a esse estado leproso, de longe eles clamam a Jesus que tivesse compaixão da vida deles. E olha, uma coisa tremenda em Deus é a sua compaixão. A compaixão de Deus, ela é difícil de compreender, é difícil de explicar. Ela extrapola todo o nosso entendimento. Não há como explicar, não há como compreender a compaixão de Deus. Se não fosse pela compaixão de Deus, o que seria dos homens? O que seria das pessoas se não fosse a compaixão? O que seria de mim se não fosse a compaixão? E aqueles homens apelam pela compaixão de Jesus. Tende compaixão de nós. E Jesus, ainda de longe, olha aqueles homens, aqueles 10 leprosos, e diz para eles, olha, vai, mostra-se ao sacerdote. Aqueles homens imediatamente creram naquela palavra. E a palavra foi dita de uma forma tão tremenda que levou eles a crer. Porque eles poderiam ali indagar, Senhor, nós queremos que o Senhor ore, que o Senhor faça algo, que o Senhor imponha as mãos, que o Senhor ministre a cura, qualquer coisa nesse sentido. Mas a palavra não foi essa. Muito contrária às expectativas, vai e mostra-te ao sacerdote. Não, nós não queremos ir ao sacerdote, porque ele não vai nem nos receber. Nós queremos que o Senhor faça algo por nós. Poderia ser indagações daqueles homens, mas eles vão até o sacerdote. E isso é tremendo, porque eles creram, mesmo contrariando aquele fato e aquela palavra que parecia não suprir as expectativas daqueles leprosos, mas eles vão até o sacerdote.
E a Bíblia diz que indo eles, algo sobrenatural começa a acontecer. Aqueles homens foram, isso era parte deles. Mas na medida que caminhava, algo que estar além de nós, além da minha condição e daqueles homens, começava a acontecer. E na medida que caminhava, havia uma intervenção que ia purificando a vida deles. E isso não vinha deles, era exterior a eles. Eles caminhavam, eles iam ao sacerdote, mas na medida que caminhava, algo sobrenatural estava sendo processado na vida daqueles homens. E que eles jamais poderiam fazer por si mesmos. Acontecia na vida deles por parte de Deus. Qual era o mérito deles? Simplesmente ir. Esse era o mérito dos leprosos, ir. Mas serem purificados veio dele. Eles não tinham essa capacidade de se purificarem. Então qual é o mérito que há na vida dos leprosos? O mérito de ir. Esse é o mérito desses homens. Chegando em determinado lugar, curados agora, já não eram mais leprosos. A Bíblia diz que um viu, um só viu a condição em que estava e pôde fazer uma comparação daquilo que ele era. Os demais não viram isso. Os demais não perceberam o que estava acontecendo. Mas um percebe e volta. Então, amados, há mais mérito no voltar do que no ir. E muitos só vão, creem, mas não voltam. Jesus pergunta: não eram 10? Por que só um voltou? Do mesmo modo, é a nossa vida perante Deus. Nós nos identificamos com esses leprosos no fato de não sermos merecedores. Será que algum de nós merecíamos? Será que havia em qualquer um aqui o merecimento? Ou como os leprosos, não merecíamos também? Será que eu, por ser pastor, merecia alguma coisa? Ou foi a compaixão de Deus para com a minha vida? Para com a sua vida? Nós somos frutos da compaixão de Deus. E Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão, ouviu o clamor das nossas almas. Ouviu o clamor de alguém, talvez não teu em particular, mas de alguém que clamou por você. Da mãe de alguns que de joelho nas madrugadas orava. O dia que eu me converti, uma moça me procurou, queria me conhecer. E eu não entendi, uma moça muito bonita queria me conhecer. O que era aquilo? E ela disse assim: fulano pediu que orasse por você. E eu falei com ela: vou orar. Mas algo me incomodava e eu orava por você todos os dias. E Deus... E eu não entendia porque, sem vê-lo, nunca o seu nome saiu do meu coração e eu não conseguia. Era como se Deus me inquietasse a orar por você. E hoje completa um ano que eu estou orando por você. Aquele dia que eu havia me convertido. Pessoa que eu nem conhecia, nem ela me conhecia. Alguém levou meu nome. Então, nós somos resultado da misericórdia de Deus e da compaixão de Deus. Nós somos como esses leprosos que não somos merecedores. O que Deus fez na nossa vida não é porque fôssemos merecedores, não. O que Deus fez na sua vida é pela compaixão dele.
Você tem méritos nisso? Tem. Qual é o seu mérito nisso? Ir. O seu mérito e o meu mérito é somente de ter ido. Você é o que é porque Deus interviu na sua vida. Você acredita que os méritos são seus? Eu acredito às vezes que os méritos são meus, de ter chegado onde eu cheguei, eu e minha família, por méritos próprios. Que engano. Preciso olhar e ver que se estou onde estou, se cheguei onde eu cheguei, porque o sobrenatural de Deus, na medida que eu caminhava, foi se processando na minha vida, me permitindo chegar onde eu cheguei. Na nossa caminhada, amado, nós vamos descobrir em todo o tempo, seja você quem for, a intervenção de Deus. Ah, mas eu nem era crente. Olha, aqui eram leprosos, eram os últimos que alguém poderia pensar que seriam abençoados. Não é sem propósito que exatamente um texto citando leprosos que foram abençoados. Porque se até mesmo os leprosos foram abençoados, quem não seria? E nós, amados, também do mesmo modo, imerecedores, fomos abençoados por Ele. Você pode buscar para o seu lugar onde está, não vou nem usar a palavra sucesso, e pensar assim: tudo que hoje eu tenho, tudo que hoje eu sou, é mérito meu. E eu vou dizer para você: olha, o seu mérito não é outro além o de ir. Você tem um mérito, sim, o de ir. Mas na medida que você caminhava, algo ia se processando na sua vida e na sua caminhada, que era impossível a você, que você não tinha condições de fazê-lo. E que mesmo sem você perceber, como aqueles homens, algo ia acontecendo na medida que você caminhava. E este algo vinha de Deus sobre a sua vida. E é o que te proporcionou chegar onde você chegou. Mas o mal é que às vezes chegamos nesse lugar, e aí nos esquecemos, nós não vemos, nós não percebemos, como aqueles 9 leprosos. E até temos ao nosso incentivo a palavra que diz: nós esquecemos das coisas que para... Não nesse caso. Nós precisamos saber quem éramos, quem somos, e ter a certeza: sou o que sou, porque Deus me fez assim. Olha, não somos melhor do que ninguém, não. E porque logo eu, logo você, Deus colocou onde estamos. Por causa da sua compaixão. Qual o seu mérito nisso tudo? Caminhar, ir, só isso. O resto, ou o principal, o resto não, o principal vem dele. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, Ele fez. E graças a Deus, porque tem coisas que nós não podemos fazer. Ai, se pudéssemos fazer algumas coisas. Eu brinco às vezes assim que, ainda bem que nós não podemos fazer nada. Que somos bem limitados, sabe por quê? Porque senão, se pudéssemos fazer alguma coisa, sabe como é que seria o mundo? Raio caindo para todo lado. Ah, se você mexesse comigo, eu ia falar assim: raio nele. Você nunca teve vontade de mandar raio em ninguém, não? Quando aquele rapaz te fecha no trânsito, você ainda põe a mão para fora com um gesto obsceno, aí você olha para ele, aí, se você tivesse poder, você fala assim: raio só no pneu, você imagina que tá bom. Já imaginou se nós tivéssemos poder? Aquele menino que jogou fogo, para amenizar a coisa, aquele menino que jogou fogo naquela criança aos braços da mãe, você diria: não, aquele é justificável, queima ele, joga só um raizinho. Ainda bem que nós não temos poder, vem dele. O único que nós podemos é caminhar. Este eu posso fazer, e isto é o meu mérito. Mas amado, não se engane.
Você é o que é, porque Ele fez você chegar onde você chegou. Então, aqueles homens não percebem isso, mas um percebeu. Um percebeu, olhou para si e viu o que acontecera na vida dele. E ele percebeu plenamente o que acontecera na vida dele, e este volta. Este volta. Veja uma coisa. Os primeiros encontraram com Jesus, mas de longe. Foram abençoados? Sim. Hoje nós vivemos ainda num mundo que o termômetro é exatamente se é abençoado. Ó, Deus está abençoando, então está tudo bem. Vamos prosseguir. E a pessoa, olha, Deus abençoou leprosos. Curou leprosos. Deus abençoa quem vai. O sol vem para todos, assim como a chuva, para justos e injustos. Então isso não é termômetro de modo algum. Essas coisas são para todos. Sol e chuva é para todos, mas há alguma coisa que não é para todos. Aquele homem agora volta e ele vai aos pés do Senhor. Aí a Bíblia, o salmista diz assim, olha, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. A bênção é para todos, mas a intimidade não é para todos. Aquele homem retorna e Jesus considera essa volta dele. E indaga, onde estão os outros? Será que Jesus não sabia que aqueles 9 não retornariam? Que não daria nem importância ao que lhes acontecera? Óbvio. Mas mesmo assim o fez. Por causa de quê? Da compaixão. Diferente de nós que fazemos de forma interesseira, que buscamos os resultados do que vamos fazer, faz parte da natureza. A compaixão de Deus extrapola o que somos. E mesmo consciente de qual seria a reação daqueles leprosos, ele foi compassivo com eles. Assim conosco também. Mesmo às vezes compreendendo que não haverá gratidão no nosso coração, que aquilo que Ele está fazendo não vai alterar em nada em nós, Ele ainda nos abençoa. Por isso que é difícil compreendê-lo. Mas aquele homem vendo, volta e se joga aos seus pés. A sua volta é considerada pelo Senhor, que diz uma coisa tremenda. Aquele homem agora, além de experimentar da intimidade, já não era agora mais de longe, mas agora era bem perto, era aos pés de Jesus, provando agora, experimentando dessa intimidade. Ele recebe algo que os demais não receberam. E Jesus disse para ele que ele recebia também agora a salvação. Há como receber bênção sem a salvação? Veja aí. Há como, mas Senhor, como ele não merece. Algum leproso merecia? Algum leproso era merecedor? Qual era o mérito? Era o de ir. E aquele que vai, na medida que vai sucedendo, por causa da compaixão de Deus. Mas, amados, nós não devemos parar na bênção de Deus somente, mas precisamos aprender a voltar, a reconhecer que é Deus que está fazendo, que é Deus que está indo adiante e está fazendo algo. E algo sobrenatural, quantas vezes está acontecendo na nossa vida? Olha, o sobrenatural de Deus acontece todo momento na vida de todos os homens. Deus está presente o tempo inteiro na vida do ser humano.
Certa feita viajávamos, eu, minha esposa, alguns jovens vindo para o congresso. Ainda vivendo as adrenalinas ali da adolescência para a juventude, aquelas coisas todas, gostava de correr muito com o meu carro. Gostava bastante de acelerar, achava aquilo gostoso. Eu tinha prazer em ver o meu carro entrar assim. E víamos no Mato Grosso por ali, não me lembro mais, o Goiás. E numa serra havia muita neblina. Mas a aventura de correr um pouco mais do que os outros carros na neblina, e vinha numa velocidade um pouco alta para a circunstância. Nós não enxergávamos nem até na galeria. Quando de repente, diante de nós, aparecem duas Scanias. De um lado abismo, do outro lado abismo, do outro lado, e na frente duas Scania. Uma, não me lembro a cor, a que vinha na minha direção era uma amarela. A uns, talvez 80, vamos colocar 80 de um lado, 80 de outro, a velocidade dá 160, né? Juntando as duas, somando as duas. De um lado um abismo, sabe o que eu fiz? Fechei os olhos, depois o carro no cantinho, e eu senti aquele negócio passando. Passamos. Passado um pouquinho, um silêncio igual esse tomou conta do local. Todo mundo quieto. Por fim, um teve a coragem. Não, irmão, que grito! Porque o rapaz que estava atrás, magrinho, ele pôs a mão na cabeça do jovem que estava aqui, e do jovem que estava ali, e deu um berro. Ele gritou, "Ah!" Ele deu um berro, e os outros começaram a criticar ele. Que isso, para você bater na cabeça, para você dar esse berro? E ele falou assim, pelo menos eu tive força para gritar. Nem isso vocês tiveram. Eu poderia te falar assim, olha, eu sou um bom motorista. Passei no cantinho com o olho fechado. Dirijo. Eu não sei por onde o carro passou. Se passou dentro da Scania, se passou com uma roda no abismo, eu sei que passou e nós estamos aqui. Só isso eu sei. O que eu fiz foi fechar os olhos e encostar o máximo que eu podia. E o resto é Ele que faz. O tempo inteiro na sua vida você vai ver Deus indo adiante de você. Amados, a gratidão produz algo na vida do homem que só ela pode produzir. E o homem murmurador, o homem que é ingrato, é impossível a ele experimentar esse fruto que é da gratidão. Finalizando, quero deixar para você uma coisa. Quando Deus levou o povo para o deserto, e a Bíblia deixou bem claro, Deus os levou pelo caminho do deserto. A Bíblia diz que colocou uma nuvem, aquelas colunas, uma para aliviar do calor, outra do frio, e pensamos que era só isso. Mas o texto é bem claro, diz que essas coisas foram colocadas para que eles caminhassem de dia e de noite. De dia se dorme, aliás, de dia se caminha, de noite se dorme. Mas Deus não queria desse jeito. Queria que caminhasse de dia e de noite. Ou seja, o deserto era para ser rápido, muito rápido. Era para ser só uma passagem para levá-los a um lugar onde Deus queria. Mas o que acontece naquele deserto? O coração daqueles homens começam a murmurar. Deus estava levando, faltou água. Toca na rocha, filho, que vai sair água. Fere a rocha, sai água. Aquele homem vai ali e fere e joga água. Mas mesmo assim o coração daqueles homens era ingrato. E sabe o que aconteceu com eles? Viveram 40 anos sob a proteção das nuvens, mas no deserto. Não saíram de lá. Às vezes nós vivemos abençoados por Deus, mas no deserto, porque não aprendemos a gratidão. Devemos parar de reclamar, de murmurar e sermos gratos.
por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Que desejamos essa intimidade. Só a gratidão nos leva realmente à intimidade com Deus. Se não houver gratidão no nosso coração, amados, é impossível chegarmos até Ele. Nós não perceberemos. E quando percebermos, o que resulta de perceber é exatamente a gratidão. Nós nos jogaremos aos pés dele. E perceberemos o quanto Ele tem feito. Eu disse lá na nossa igreja que esse ano vai ser um ano de voltar. Um ano de buscar a intimidade com Deus. De se lançar aos pés do Senhor. Que você não use como termômetro para a sua vida a bênção de Deus. Porque essa ela é importante. Mas até os leprosos a têm. A intimidade. Essa é mais importante. E os frutos delas são maiores. Que Deus abençoe a sua vida e que você volte ao Senhor, que você seja grato a Deus. Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você a fechar seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos nessa hora. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu quero dizer agora particularmente ao seu coração, você precisa aprender a ser grato. Talvez tenha murmurado e reclamado muito. E quem reclama não tem olhos para ver. Não consegue ver. O que reclama é porque não ver. Seus olhos são incapacitados de enxergar. E você então murmura. E há alguém que deseja que você seja um murmurador. Porque o fruto da murmuração é a cegueira. É a ingratidão. E é uma peregrinação por um lugar desértico. Mas é hora de olhar e ver tudo que Deus tem feito. Ainda que pareça que está difícil e que você parece ter razões para murmurar, agradeça a Deus porque Ele tem feito grandes coisas. E se você está onde está, porque Deus te levou, senão você não chegaria onde chegou. A mão dele está sobre nós. Que você possa voltar e se lançar aos pés do Senhor. Que o seu coração seja um coração grato a Ele. Agora no seu lugar. Feche os seus olhos e ore nesse momento. Senhor, nessa hora, cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Agradeça a Deus pelo que você é. Celebrarei a ti, ó Deus, como eu me fez. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados. Thank you.
sobre o teu coração. Não sei o que você tem buscado do Senhor, mas a primeira coisa que o Espírito quer fazer na sua vida é ensinar você a ser grato, é levar você a ver, e as demais coisas virão como acréscimo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, diante do Senhor, nós colocamos, nós apresentamos a tua igreja, as nossas vidas nós te entregamos nessa manhã, suplicando a ti a tua compaixão. Compadece de nós, Senhor. Tende misericórdia das nossas vidas, de cada um de nós, meu Pai. Tu conheces o nosso coração, a nossa vida. E a nossa oração nessa manhã: tenha compaixão de nós. Tenha compaixão. Ó Deus, faça o que lhe aprouver na vida dos teus filhos. Faça o que lhe aprouver na minha vida nessa manhã. Mas tenha compaixão de nós. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. E se você crê, você aplauda o Senhor e exalte o teu nome. A ti a honra, Pai, a ti a glória e o louvor. A ti, Deus. Receba, Senhor, o louvor. Ouvir é seu. E nós não
podemos deixar de dar oportunidade para que você venha até esse altar, se coloque diante do Senhor e aí retorne com a sua resposta. Eu não tenho esse direito, eu não posso deixar de dar essa oportunidade. Então, em nome de Jesus, todo que está aqui entende que é muito importante para a sua vida vir até esse altar, se colocar diante do Senhor, colocar a sua demanda, aquilo que você entende que é importante para a sua vida, a bênção que você quer receber. A sua bênção começa já na vida, porque o retorno já está respondido. Então, em nome de Jesus, você que está nessa manhã aqui e deseja realizar esse ato de culto a Deus, amém? Esse ato de culto, venha e se coloque diante do seu Deus, em nome de Jesus. Sua parte é vir. E é Deus quem fará o resto. Pastor Melino, por favor. Por favor. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Você que não veio, estenda suas mãos para cá. Nós estamos aqui nesta manhã para celebrar a ceia do Senhor. E a ceia simboliza isso, purificação e salvação. Então estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, todos nós não passávamos leprosos, Pai amado, quando um dia nós encontramos contigo, Senhor da glória. E o Senhor nos purificou, Senhor Jesus. Todos nós que fomos até o Senhor, fomos tomados, ó Pai amado, pelas tuas mãos. Fomos, ó Deus, limpos de todas as nossas culpas, Senhor da glória. E aqui no altar, ó Deus, está o teu povo mais uma vez, pedindo ao Senhor que o Senhor venha operar na vida deles. Que o Senhor venha trazer, ó Pai querido, aquela bênção, ó Deus, que eles estão buscando do Senhor, Senhor da glória. O Senhor não deixou aquele homem sair da tua presença sem receber a bênção principal, que era a bênção, Senhor, da salvação. Ó Santo Espírito de Deus, nós cremos também que nesta manhã, este povo que se ajoelha na tua presença, Senhor, sairá daqui, ó Deus, com a bênção do teu Espírito Santo na vida deles. Ó Deus, porque não há nada que possa impedir o Senhor de abençoar a vida daquele que se coloca na tua presença. Não foi multidão, Senhor, não foram as multidões não impediram, ninguém pôde impedir, Senhor Jesus, a bênção do teu Espírito sobre a vida daquele homem, Senhor, a bênção completa. E os teus servos estão aqui nesta manhã, buscando a bênção completa sobre as suas vidas, Pai. Ó Deus, e nós, ó Pai, ministramos, Senhor Jesus. Ministramos e recebemos ao mesmo tempo a bênção do Senhor para as nossas vidas nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém.
Amém? O retorno é com alegria, né? Vamos lá? Enquanto nos preparamos para a ceia, vamos cantando ao Senhor, porque com certeza está abençoado quem veio com a atitude de confiar inteiramente de que Deus é Senhor de todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Agora sim, vamos então estar participando da ceia. Diáconos, por favor, ocupem seu lugar. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz um milagre. Oh. Parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre. Conforme você for recebendo, você pode tomar assento, amém? Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. E faz um milagre.
Teu choro não é em vão. Teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, sem ganhar aqui, só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, de ti, nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho se sentindo sozinho, coração cansado de clamar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Faz um milagre. Teu choro não é em vão. Teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia,
Todos foram servidos. Amém. Senhor, é com o nosso coração, Senhor, curvado diante de Ti, pleno de gratidão, que nós nos achegamos, ó Deus, diante de Ti. Nós Te glorificamos porque podemos sentir, perceber o Senhor andando no nosso meio, Pai. E oramos neste momento, ó Deus, de comunhão com o Teu corpo partido na cruz do Calvário por nós. Neste momento de comunhão do Teu sangue vertido na cruz para nos purificar. Nós lembramos aqui agora, Pai, dos membros da nossa família, cada família aqui representada, que ainda, Senhor, não tem acesso, Senhor, a esta mesa de comunhão. Que o Senhor esteja com a Tua mão estendida sobre a vida de cada um deles, Pai. E que o Senhor mesmo possa trazê-los, ó Pai, a Tua presença para participar, Senhor, da Tua ceia. Senhor, muito obrigado pelo Teu corpo moído e traspassado pelas nossas transgressões, pelas Tuas pisaduras, pelas quais nós fomos sarados, pelo Teu sangue vertido, pelo qual nós obtivemos, ó Deus, acesso ao trono da Tua graça e a esta comunhão. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. É com gratidão, ó Pai, que nós nos achegamos a Ti. Em gratidão ao Senhor, tome o pão, erga este pão diante de você. E em gratidão contemple no Calvário aquele corpo que ali foi moído e traspassado pelas nossas vidas. E em memória do Senhor, comamos o pão. De igual forma, erga diante de você o cálice. E com os olhos da fé, veja aquele sangue descendo pela fronte do nosso Senhor. O seu lado aberto pela lança, sua fronte rasgada pelos espinhos, suas costas lanhadas pelo chicote. O sangue que foi derramado e escorre pela cruz, simbolizado neste cálice, vertido por mim, por você, por cada um de nós. Em memória do Senhor, tomemos o cálice. Senhor Jesus, nós Te exaltamos, Te glorificamos. Ó Deus, Te bendizemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é digno de honra. A honra, Senhor, de o Senhor ter descido no céu, ter vindo até a terra, de ter vindo cumprir, ó Deus, o ide que o Pai enviou o Senhor, ó Filho de Deus. Ó Deus, e da honra também de ter retornado, de ser exaltado para sempre no céu, e de ser a cabeça da igreja, ó Deus, e de ser também o nosso Salvador e o nosso Senhor. Continua, Senhor Deus, abençoando as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, pela santa ceia do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos e principalmente pela intimidade que hoje nós temos contigo. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso dono. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos comprou e o Senhor nos deixa livre para Te servir. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque de uma maneira muito
maravilhosa, o seu amor nos constrange. E este amor, ó Deus, que nos faz permanecer dentro da tua casa. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você tem experimentado a intimidade do Senhor? Então agradeça a Ele com a salva de palmas. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, de todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em obediência à palavra do Senhor, nós traremos agora no altar os nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, só pelo seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, só pelo seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, os vivos para nos adorar, venham adorar o Salvador. Todos que querem perseverar na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, salve o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, salve o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, oh, Deus está perto de nós, salve o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, salve o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, deve estar o Senhor. Deus está perto de nós, salve o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, salve o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, Deus está perto de nós, salve o seu amor, reina o seu amor.
Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos. Gratos ao Senhor pela fidelidade e provisão do Senhor para conosco e para com a tua obra. Senhor, rendemos graças a ti pelos dízimos e ofertas que foram, Deus, consagrados, entregues no teu altar. Ó Deus, que a tua bênção seja estendida sobre cada família, cada lar, sobre cada emprego, sobre cada empresa. Deus, que a tua boa mão seja o sustento de cada vida, em nome de Jesus. Pai, dá a direção, multiplica, Deus, na tua obra. Deus, que aquilo que foi ofertado venha abençoar, ó Deus, cada missionário, cada pastor no campo, que tudo seja, Deus, aplicado na tua obra, com sabedoria e orientação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, um minutinho só. Amém. Amados, nós queremos nessa manhã ver quem nos visita pela primeira vez. Pode estender a sua mão, ficar de pé. Eu quero aqui apresentar 3 visitantes, que eu vou aqui com todo pedir licença. Os irmãos e irmãs lá de Morada da Serra, por favor, se coloque de pé aí. Amém, glória a Deus. Amém. A moça de blusa branca, qual que é o seu nome, irmã? Cela. Ah, Estela, perdão. Deus abençoe. Dê um abraço nela aí, cumprimente ela na paz do Senhor. Amém. Mais alguém nos visita nessa manhã? Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Cadê? O jovem ali. Qual é o seu nome, jovem? Carlos. Meu querido Ricardo. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi abençoado. Então sorri para quem está ao seu lado e fala: você é uma bênção na minha vida. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos encerrar nosso culto. Glória a Deus. Culto abençoado, né? Que culto abençoado. Sem deixar de avisar, olha, a escola já voltou às suas aulas. Essa semana já tivemos aula. E você que vai fazer o Eis-me Aqui, preencha logo a sua inscrição, porque começa as aulas agora em março. E o Eis-me Aqui, para quem não sabe, é uma bênção. Todos os pastores aqui deviam mandar todo mundo que está lá para vir fazer o Eis-me Aqui. Porque todos os que fizeram na igreja hoje estão nos abençoando poderosamente. Não é verdade, né? Quem fez o Eis-me Aqui? Que levanta a mão. Olha só que turma boa, né? Então, venha, porque com certeza será uma grande bênção de Deus. E se prepare, porque o Senhor tem coisas muito boas para realizar nas nossas vidas. E creia nisso. Domingo passado, a mensagem era: Jesus é o Senhor. E hoje diz que Ele, como Senhor, cuida de nós. Amém? Vamos levantar as nossas mãos em nome de Jesus. Pai, que a tua graça, a tua presença, a unção do teu Espírito Santo seja sobre nós. Que tu nos abençoes, nos guarde, nos direcione, nos oriente. E que realmente o teu rosto resplandeça sobre cada um de nós. E a tua bênção nos alcance. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, um ótimo culto lá na sua casa. Não se esqueça, teremos batismo. Se prepare e realmente a igreja cresça em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Roberto, a sua equipe, a sua esposa, enfim, a tudo que nos trouxe bênção nessa manhã.